Leitura do livro Ave Luz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Falar. Voltemos a Judas Tadeu, o discípulo misterioso que mais parece um gigante de qualidades exuberantes de coração. Depois de passar certa fase de obscuridade mental, no seu esforço desumano de compreender a Jesus, abriu seu entendimento e, como por encanto, tornou-se um astro, desvendando os segredos das mais intrincadas parábolas do Mestre. Nascido na Galileia, defendia o seu torrão natal com todas as suas forças. Conhecendo Jesus, cientificou-se de que a sua pátria era o universo, que a Galileia era todo o mundo e Deus, a luz universal, Pai de todas as coisas e de todas as criaturas. O Cristo jamais falava em termos regionais quando se referia à doutrina. Para Jesus, tanto a Galileia quanto o mais longínquo ponto do infinito merecia o mesmo carinho e o mesmo respeito. As leis se faziam portadoras do mesmo amor de Deus por toda a criação. Tadeu passou de Galileu a cidadão universal. O amor de Cristo o sustentava. Estava encantado com as reuniões em Betsaida, achando aquilo o maior de todos os prêmios que a vida poderia lhe oferecer, principalmente a ele, homem simples que se tornava grande em Cristo. Também os outros discípulos apoiavam suas ideias e a fé os elevava até os cimos da vida humana, atingindo o inconcebível. Tadeu prestava muita atenção quando Jesus estava falando. Tinha em conta de perfeição o tom de fala do Mestre e perguntava aos seus companheiros de apostolado se eles já tinham observado os sons emitidos pelo Messias quando este falava. Vários deles sentiam prazer em ouvir o Mestre. No entanto, não haviam atinado com a beleza da fala, nem o porquê disso. E daí é que Tiago apresentou ideias mais avançadas sobre Jesus, dizendo: Tadeu, em Jesus, o fenômeno não é somente na fala, é em tudo. Vejamos os gestos dele, seu andar tem uma cadência que fascina até a própria natureza. Seu olhar diz tudo o que ele pensa, sem contudo manifestar suas ideias pela fala. O seu modo de ser, os seus cabelos, parecem dizer alguma coisa. Enfim, toda a sua presença é uma mensagem. Daí todos começaram a examinar o Cristo naquilo em que antes não haviam pensado, descobrindo a nova feição do Senhor como sendo o verdadeiro Messias prometido pelos céus. Reafirmou Tadeu o que ouvira do seu companheiro, dizendo:
Não sei se os irmãos já observaram que todos os animais entendem o Mestre. E ele igualmente fala e compreende suas línguas. Isso é muito profundo para nós. E João completou: é muita responsabilidade para simples homens do povo. Agradecemos a Deus por tantas dádivas. Judas Tadeu, depois dessa conversação com seus irmãos em Cristo, passou a fazer exercícios com a fala a sós, usando o lago de Genezaré como espelho. Às primeiras arrancadas da sua voz de trovão, os pequenos peixes deslocavam-se das margens apavorados. Insetos e batráquios também fugiam de perto dele. Mas o homem de Deus continuou experimentando as teclas da fala, esperando como aluno paciente que algum dia a nota sairia. Tiago, que já tinha encanto com o andar dos nobres, passou a exercitar gestos e a fazer todo tipo de esforço para dominar seu fardo grosseiro, irradiando candura e leveza. Pedro nada fez, esperando a oportunidade de falar com Jesus sobre o assunto. E João já sentia muitas faculdades despontarem em seu coração, com o amor se fazendo de portador. Gostava mais das coisas naturais. Cada um manifestava ponto de vista diferente sobre o assunto. Porém, essa era uma verdadeira escola de aperfeiçoamento da criatura. Era uma força poderosa que estava se mesclando aos discípulos. Aperfeiçoar para ajudar melhor. Certamente com alguns cuidados, para que a vaidade não se intrometesse na área de luz, onde o amor seria o rei e a caridade a princesa. Qualquer encontro dos discípulos de Jesus era motivo de muitos assuntos referente ao Mestre, e todos giravam em torno de ideias elevadas que a compreensão e a ciência não dominavam. E a fé se fazia presente para sustentar a esperança. Tadeu estava com a cabeça cheia de perguntas, principalmente em torno de como falar e usar o verbo na sua mais elevada expressão. A igreja estava repleta de emoções nobres e admiráveis. Um gesto de Jesus em direção a Bartolomeu, e este deu início a uma rogativa ao Senhor do Universo, com toda a humildade. Terminada a prece, parecia que os discípulos tinham prazer em respirar aquela atmosfera incomparável. Tadeu deparou-se com o manso olhar do Mestre e entendeu que era sua hora, expressando-se assim: Senhor, já ouvi a tua opinião acerca da palavra e da audição, que muito me comoveu. Se não fosse isso, talvez não ousasse perguntar-te novamente quase sobre o mesmo assunto. Mas como a tua sabedoria é uma fonte inesgotável,
Se não for ousadia, queria e ficaria muito agradecido com uma dissertação tua em que o verbo fosse novamente o tema. Jesus iniciou a resposta. Tadeu, bem sabes que as criaturas nos contam através de agentes de Deus como o nosso Pai Celestial fez o mundo, falando. Fez a luz falando, e assim os animais e o homem, e ainda os céus e os anjos. A palavra tem um poder incalculável na formação das coisas, partindo do Todo-Poderoso até nós. É justo que purifiquemos o Verbo para que ele possa iluminar a alma. Mas na verdade vos digo que ele é Filho de Deus sob a administração do tempo. É no percorrer de milênios e milênios, de um esforço sem fuga, que a caridade vai se amoldando à palavra no calor de todas as qualidades do amor. É pela palavra que ficamos sabendo da existência da grande luz que mora em nós e que se expressa pela sabedoria do amor. Chegareis em um ponto, todos vós que estáis comigo, de usar os dons que começam a crescer em vossas almas, e se contrariardes a natureza, respondereis pelos impactos de forças que não conheceis ainda. Os meios de fazer-vos crescer mais estão sendo dados dia a dia, na mesma marcha de que o tempo cuida. Exercitar o modo pelo qual deveis falar aos outros é de caráter nobre. Porém, resta-nos saber se esses meios não irão trazer-vos um certo rigor que o fanatismo aproveita para desmerecer os frutos do trabalho. Os ensinamentos dos céus muitas vezes chegam ao mundo dos homens por parábolas, para que não venham a servir de fogo na boca de incautos. O segredo, até hoje, constitui a segurança das coisas. Já imaginastes se os homens tivessem desenvolvido qualidades a ponto de alcançar o poder de viver como os peixes dentro das águas? Acabariam desequilibrando o ambiente aquático ou transformando os mares e rios em refúgio de malfeitores. Por isso, esse segredo ainda perdurará muitos anos. Já imaginastes se os homens pudessem dominar a ciência de forma a que esta lhes oferecesse todos os tipos de frutos com abundância que as árvores desconhecem? O que seria do equilíbrio da alma, desprezando o trabalho cada vez mais? Já pensastes se os homens tivessem em suas mãos o poder de aparecer e desaparecer onde e a hora que lhes aprovesse?
Essa chave divina é guardada somente para abrir as portas na hora em que a bondade de Deus disser: pode. Todos os discípulos se perdiam nas meditações. Alguns estampavam na feição serena aquela alegria que somente o amor é capaz de irradiar. Tadeu, o mais alegre, procurava guardar tudo no coração, começando a pensar em muitos segredos da natureza. O mestre, compassivo e enérgico, retomou a palavra. Meus filhos, a palavra abre muitas glórias em nossa ascensão e destampa muita luz, de sorte a iluminar os nossos caminhos. Mas quando é educada, é bom que saibais que a educação é fruto de inenarráveis séculos de disciplina. Se começardes a conhecer alguns segredos do verbo, aplicando-os na satisfação orientada pelo egoísmo, se deixardes que a palavra seja escrava dos instintos inferiores, se não houver a vigilância, evitando que a fala vos sirva como agente entorpecedor dos semelhantes, para que estes cedam à vossa usura e vos deem o que não mereceis, no comércio, havereis de responder por estes desastres morais, materiais e espirituais. Se ainda vos sentes fracos, é justo que não queirais ficar fortes no verbo, pois este pode tomar caminhos inconfessáveis. Assim como não podeis pegar peixe nas águas com um só quadrado de barbante, não podeis igualmente ter o equilíbrio das vossas emoções somente com a educação da fala. A rede que lançais ao mar tem centenas de quadrados firmes e unidos uns aos outros. Na verdade vos digo que o mesmo haveis de fazer com os dons espirituais, todos unidos, uns amparando os outros, dando condições ao espírito de trabalhar na verdadeira paz e na consciência do exercício das leis divinas. Jesus deixou passar alguns segundos para que os pensamentos dos discípulos se alinhassem com a dignidade do ambiente e tornou à sua dissertação. Tadeu, se pudesses ver o que sai da boca de um homem quando está irado, quando a maledicência é a cogitação e quando a vingança se transforma em ódio, terias muito mais cuidado no falar e no pensar. A panela que fabrica as tuas ideias
É a tua própria cabeça que faz canalizar para os lábios o seu verbo. Deve ser limpada da mesma forma como limpas a vasilha depois da comida. A vez de limpar a cabeça depois de pensamentos maus e impuros. Assim como não nos sentimos bem com comida e roupa mal cheirosas, não podemos sentir alegria com a cabeça imunda de restos mentais que nos incomodam muito mais. Não queiras compreender essa ciência de falar bem de um momento para o outro. O mestre de todos nós é Deus, que é o dono do tempo. Jesus fez silêncio. Quando os discípulos notaram que ele ia saindo pela porta, acordaram de suas meditações e deram-se a acompanhá-lo. Recendia de leve um perfume encantador na igreja dos pescadores, convidando a mais um pouco de permanência. Mas era hora de sair. As estrelas brilhavam nos céus e na terra brilhavam 12 delas em torno de um sol maior. Jesus. Que Jesus nos abençoe.
fonte de vida que